Oi, pessoal, é um prazer estar participando desse evento e quero agradecer inicialmente a oportunidade de poder compartilhar com todos vocês um recorte da minha pesquisa de mestrado que foi realizada no âmbito do PPGEL, na Universidade Federal de Uberlândia. E essa apresentação ela é intitulada A Linguagem Escrita em Comunidades Indígenas Ágrafas como forma de status e empoderamento. Bem, a pesquisa ela teve como embasamento teórico os novos estudos do letramento, os New Literacy Studies, que se caracterizam principalmente pela prática social crítica e pelo uso de linguagens diversificadas, quer dizer, além da leitura e da escrita, as diversas linguagens usadas para construir sentidos. As principais características dos novos estudos de letramento se referem principalmente ao foco que devemos dar às práticas de letramento e à construção de identidades sociais. Para os estudiosos do New Literacy Studies, que tem como figuras principais Street e Heath, o letramento deve ser estudado em cuidadosos trabalhos de campo, quer dizer, através de pesquisas etnográficas que observem como as atividades e as habilidades de leitura e escrita estão presentes na vida social de uma sociedade ou de uma comunidade. Segundo eles, deve-se observar não apenas as consequências do letramento em uma sociedade, mas também os usos que os sujeitos fazem e suas funções em grupos específicos. A pesquisa ela foi realizada na Bolívia, né, no estado de Oruro, na Cordilheira dos Andes, que se caracteriza por ser o altiplano boliviano, em duas comunidades indígenas que foram Corivira e Machacoia. Essas duas comunidades estão mais ou menos a 3.800 metros de altitude no nível do mar. Tivemos como objetivo geral da pesquisa contribuir para a revitalização de uma língua indígena, tentando dar visibilidade para as vozes de uma minoria há muito silenciada pelo etnocentrismo. A pesquisa ela se revelou como uma prática social situada, envolvendo aspectos da vida diária e práticas da cultura boliviana, como também adquiriu grande relevância, pois no momento político que vivenciamos na América Latina, fazer ecoar as vozes subalternas silenciadas pela hegemonia foi, sem dúvida, um ato de resistência. Para a realização da pesquisa, foram elaborados os objetivos de pesquisa, né, objetivos específicos, a partir de duas perguntas de pesquisas. A primeira pergunta foi: qual seria a importância da apropriação da linguagem escrita em Quechua para as comunidades indígenas de Corivira e Machacoia? E a segunda pergunta de pesquisa foi como esse processo de introdução da linguagem escrita era recebido pelos alunos, professor e pela comunidade. A partir dessas duas perguntas, elaboramos dois objetivos específicos. Primeiro, analisar qual seria a importância da introdução da linguagem escrita para os membros da comunidade e analisar a percepção da comunidade, do professor e dos alunos quanto ao ensino do idioma quechua escrito e do espanhol simultaneamente. Participaram da pesquisa, além da comunidade como um todo, que envolviam mais ou menos 53 pessoas, o professor e 12 alunos. O professor, formado em pedagogia, na época da pesquisa, ele estava cursando o mestrado. E ele dá aula em uma escola denominada em espanhol, uma escola multigrado, que consiste em aulas para diferentes séries. Por exemplo, o professor dava aula desde o ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2, quando os alunos saíam da comunidade para a cidade de Oruro ou Popó para cursar o ensino médio.
Eu gostaria de ressaltar também que, como uma pesquisa etnográfica, onde saí do meu país, né, eu sou do Brasil, sou de Campina Grande, na Paraíba, para a Bolívia, para um país com climas, com costumes totalmente diferentes dos meus, houveram limitações da pesquisa. A primeira limitação que quero ressaltar foi o acesso à internet, porque na comunidade não tinha internet e eu tinha que manter comunicação com o meu orientador. Então, eu sempre que estava na comunidade e precisava falar com o meu orientador, alguma reunião ou entregar relatório, eu tinha que me deslocar para a cidade de Oruro, que são 2 horas de viagem, para falar com o orientador. Então, eram dias específicos onde a gente mantinha essas conversas. E se quisesse fazer alguma pesquisa, por exemplo, pesquisa no Google, eu não tinha como fazer na comunidade. Eu tinha que esperar para fazer na cidade de Oruro. A segunda limitação foi o clima, porque nessa região, como eu estava no topo da Cordilheira dos Andes, geralmente o clima se mantinha de 5 graus abaixo de zero a 10 abaixo de zero. Então, era muito frio e isso me fazia adiar até minhas atividades, minha escrita e minhas leituras. Uma outra limitação foi a adaptação aos costumes, à alimentação, às roupas. Eu venho de uma cidade mais quente, né, Campina Grande, então eu não estava acostumada a usar sempre roupa de frio, touca, meia. E os costumes deles, por exemplo, a mascar a folha da coca, a estar sempre reunidos, charlando para a Pachamama. Então, eu sentia dificuldade em adaptação a esses costumes. Uma quarta limitação foi a comunicação. Como eu não sou fluente em Quechua, eu falava somente em espanhol, muitas vezes entre eles estavam falando em Quechua. Então eu precisava de um tradutor sempre para me dizer mais ou menos o que eles estavam falando. Isso me dificultava a comunicação com eles. E uma quinta limitação foi quanto à aceitação da comunidade. Eu não tive problemas com a comunidade masculina, mas a comunidade feminina, ela teve uma certa resistência a me aceitar na comunidade. Então, por exemplo, quando elas faziam as comidas, quando elas teciam suas roupas, eu não era convidada para participar dessas atividades. Eu posso destacar aqui 3 momentos que foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. O primeiro momento foi o primeiro contato com a comunidade, a participação nos rituais, as apresentações, onde conheci os rilacatas da comunidade, o professor, as crianças. Um segundo momento foi as observações das aulas, onde realizei também entrevistas com a comunidade, questionários. E um terceiro momento foi a análise propriamente dita, onde fiz inferências e reflexões. Quero destacar que a pesquisa etnográfica, por se tratar de uma pesquisa não objetiva, requer do pesquisador um processo de autopercepção, críticas e autorreflexividade. Não deixa também de ser autoetnográfica, pois leva o pesquisador, o professor, a se questionar, a refletir sobre sua própria prática de sala de aula. Durante a minha permanência na comunidade, eu sempre levava comigo a pergunta: o que está acontecendo aqui? Né? Porque era uma sugestão de HIT e de STREET, levando sempre em consideração as limitações da pesquisa, que poderia não responder tão objetivamente quanto eu esperava. Depois da coleta, da análise de dados e das inferências, chegamos a algumas conclusões e que também deixamos em aberto. Né? A comunidade, ela percebe a introdução da escrita com diferentes visões. Primeiro, alguns grupos de pais acreditam que escrever em Quechua lhes confere poder. Por outro lado, os alunos expressam uma visão discrepante. A maioria deles acredita que é muito difícil escrever em Quechua e veem o alfabeto em Quechua como algo novo, totalmente desconhecido para eles, porque eles são falantes de Quechua, a linguagem oral, eles são totalmente fluentes, mas escrever para eles é muito difícil.
O professor, ele incentiva seus alunos a serem autoridades na comunidade e acredita que escrever em seus idiomas originários, não é, como é o caso do Quechua que eu observei, lhes confere poder. Bem, a minha pesquisa de campo, ela sugere que, independente da introdução da linguagem escrita na comunidade, o idioma Quechua continua sendo falado na escola, na comunidade e mantém sua característica de linguagem oral, repassando conhecimentos e conectando saberes. Eu disponho para vocês o link do meu canal pessoal do YouTube, onde eu disponho de algumas filmagens curtas, quando estive na comunidade. Também deixo o link para o acesso à dissertação que está no repositório da UFO e meus e-mails pessoais para alguma pergunta, algum questionamento acerca da pesquisa. E aqui estão os principais autores que fizeram parte da pesquisa, e já deixo meu muito obrigada por essa oportunidade de estar com todos vocês.